Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos, continuando a nossa série sobre o mandado de injunção. No vídeo de hoje eu quero trazer um aspecto muito importante, que são as teorias a respeito do mandado de injunção. O que é que acontece? O mandado de injunção ele surgiu com a Constituição de 88. A Constituição é de 1988, obviamente. E a lei do mandado de injunção, a 13.300, é só de 2016. Então, durante esse período, o Supremo Tribunal Federal desenvolveu uma jurisprudência para interpretar quando ele declarava que havia uma ausência de norma regulamentadora. O que é que ele faz? Ele cria uma decisão que já serve para o caso concreto, ele dá um prazo para o poder que deveria regulamentar cumprir o seu papel. Então desenvolveu-se duas teorias. Inicialmente ele aplicou a chamada teoria não concretista, que é o seguinte: ele só declarava a mora legislativa, ou seja, a falta de norma regulamentadora, mas não fazia nada quanto a isso, respeitando o princípio da separação dos poderes. Depois, com o tempo, se desenvolveu a teoria concretista. Ele adotou a teoria concretista, que também foi adotada pela Lei 13.300. Só que essa teoria concretista, ela se divide em vários aspectos, né? Tem a concretista direta e a concretista intermediária. E a intermediária tem a concretista intermediária geral e a concretista intermediária individual. Então, o que é a teoria concretista direta? Diz o seguinte: olha, quando o Supremo ele decide que não há uma norma regulamentadora, ele já cria essa norma e essa norma já vale para aquele autor do mandado de injunção, independentemente se o Poder Legislativo fez ou não a norma, cumpriu o seu trabalho. E também tem a teoria concretista intermediária, que é o seguinte: o Supremo dá um prazo para o órgão que deve elaborar essa norma, e se esse prazo não for obedecido, aí sim a decisão do Supremo vai valer para o autor do mandado de injunção ou para todas as pessoas. Por que para o autor ou para todas as pessoas? Porque essa teoria intermediária, concretista intermediária, se divide em geral e individual. A teoria concretista intermediária geral, a decisão do Supremo valeria para todas as pessoas, teriam eficácia de ultra partes, ou erga omnes. E a teoria concretista intermediária individual valeria apenas para o autor do mandado de injunção. É essa teoria concretista intermediária individual que é a regra no que atina a mandado de injunção, ou seja, o autor ajuiza um mandado de injunção porque não há uma norma regulamentadora para ele gozar das liberdades e prerrogativas constitucionais. E aí o Supremo faz o quê? O Supremo inicialmente reconhece, se for o caso de reconhecer que não há essa norma, ou há uma norma de forma parcial, e aí ele reconhece e dá um prazo para o Poder Legislativo ou para o órgão responsável. Se passa esse prazo e o Poder Legislativo, o órgão responsável, não elabora essa norma, aí vale a decisão do Supremo apenas para o autor desse mandado de injunção individual. Essa é a regra. Essa é a regra. E qual é a exceção? Por exemplo, a aplicabilidade da teoria concretista direta. Ou seja, a decisão do Supremo já vale independentemente de prazo concedido. Quando já tem um mandado de injunção anterior, já existe um mandado de injunção anterior e o poder competente não fez a norma, deu a mínima para o Supremo. Então, nesse caso, aí ele aplica a teoria concretista direta. E também temos uma outra exceção à regra da teoria concretista intermediária individual, que é a aplicação da teoria concretista intermediária geral, que é quando a regulação não teria lógica se aplicar a norma criada pelo Supremo apenas para essa pessoa, já que várias pessoas estão com esse problema. Então o Supremo ele pode ampliar essa sua teoria para ter um alcance erga omnes e não apenas inter partes. Beleza? Essas são as complicadas teorias acerca do mandado de injunção, mas você tem que conhecer para se dar bem nas suas provas. Até uma próxima.